Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos em poucos, mas como diz o Frei Alessio, poucos e bons. Tem gente passeando, bastante gente na Canção Nova, né? Quem que ouviu a pregação do Ítalo, nosso fundador? Olha, quase todo mundo pôde ouvir a pregação, diz que foi muito bonita, né? E emocionante, a Rose está falando, um momento especial, né? De a comunidade poder, através do nosso fundador, que é a primeira fonte de um carisma, né? Claro, o Espírito Santo, né? Mas o fundador, depois o fundador, e poder levar o carisma à Sagrada Família para esse momento tão importante das novas comunidades, em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. E com certeza foi um momento maravilhoso. Muitos dos nossos irmãos estão lá e estão retornando também, vai ser um bate e volta, né? O ano passado nós fomos numa turma, fomos num ônibus e foi bastante gente também, só que nós ficamos o fim de semana, nós ficamos sábado e domingo. Esse ano o pessoal, eles estão retornando já, devem estar talvez até retornando agora, né? Já deve estar em viagem. Para quem não me conhece, que possa ouvir essa pregação na internet, porque aqui todos me conhecem, nós estamos entre irmãos. Você também é nosso irmão, nossa irmã. Seja bem-vindo também ao nosso grupo de oração Sagrada Família, esse grupo maravilhoso, onde nós louvamos a Deus, bendizemos a Deus, esse Deus que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou. E habita em nosso meio, vive em nosso meio, está sempre conosco. Eu me chamo Fernando, participo daqui da comunidade Sagrada Família. Outro dia eu falei 10 anos, mas na verdade são 9 anos que a gente tem a graça de participar da comunidade e receber muitas bênçãos, né? Porque o Carisma Sagrada Família tem essa bela missão de evangelizar, resgatar as famílias, e sempre como a gente fala, né? A primeira família a ser resgatada é a nossa. Quantas coisas bonitas Deus quer fazer na nossa família, para depois nós transbordarmos para as outras famílias, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo, que deve ser algo diário nas nossas vidas. Deve ser algo permanente nas nossas vidas. Quando a gente fala em efusão do Espírito Santo, a gente não pode confundir com o batismo sacramental que nós recebemos quando criança, ou às vezes alguns um pouquinho mais para frente, quando jovem, quando adultos. O batismo sacramental, nós recebemos uma vez só. Ele não pode ser reiterado, né? Ele imprime em nós um sinal espiritual indelével, uma marca indelével. Aquela marca de pertença a Deus, né? Aquela marca que Deus sela nossa alma, nossa vida, nosso coração e diz: você é minha, você é meu. Você pode até repetir: eu sou de Deus. Isso, pelo batismo nós temos essa grande graça de pertencermos a Deus. Somos incorporados ao corpo místico de Cristo. Cristo, cabeça da igreja. Cada um de nós, formamos esse corpo místico. Cada um de nós somos esses membros do corpo de Cristo. Não é? E nos tornamos co-herdeiros do reino dos céus, co-herdeiros com Cristo. Não é? Que lindo! O batismo realmente imprime em nós essa marca indelével, por isso que não pode ser reiterado. Há um só batismo, há uma só fé, há um só Senhor, há um só Pai, que está atuando em todos, que está acima de todos, atua em todos, né? Age em todos. Então, a efusão do Espírito Santo, o que é? É essa experiência que nós fazemos com o Espírito Santo, uma experiência consciente com o amor de Deus. E aí nos faz o quê? Despertar. Nos faz reavivar o nosso coração para vivermos bem o nosso batismo sacramental. Porque o que acontece com muitos de nós, né, pessoal? Nós somos batizados normalmente quando criancinhas. Mas o que acontece? Dependendo da vida dos nossos pais, da nossa família, muitas vezes fica nisso. Ou faz a primeira comunhão, aquele formalismo religioso. Mas não há uma continuidade na vida cristã. Há uma fé de conveniência, de formalismo religioso.
ou se reza pouco, ou se reza mal. Não é verdade? Não se participa mais da igreja, os pais, muitos já não levam seus filhos à missa domingo como mandamento. Domingo é um mandamento de Deus, terceiro mandamento, guardar domingos e festas, é o dia do Senhor. Então é um dia que nós devemos participar da missa, participar bem. Se nós não participamos, nós que temos a consciência, é um pecado grave com Deus. Precisamos arrepender, confessar os nossos pecados. Enfim, o que acontece? A pessoa às vezes não vai e começa a esfriar, porque o batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Não é? Nós nos tornamos morada de Deus, templos do Espírito Santo. Só que o que acontece? Se nós não participamos, não rezamos, não temos uma vida de comunhão com a igreja, com os sacramentos, uma vida de oração, isso vai se esfriando em nós. O Espírito Santo nós vamos abafando o Espírito Santo. Que o Espírito Santo quer agir muito nas nossas vidas. Como diz a palavra, do seu interior manarão rios de água viva. O Espírito Santo quer fazer isso com o nosso coração a cada dia das nossas vidas. Quer agir de uma forma maravilhosa nos nossos corações, para que nós possamos anunciar o Cristo a tantas pessoas que precisam, a tantas famílias. Só que nós abafamos essa presença do Espírito. E por isso que vem a efusão do Espírito Santo. Graças a Deus nós temos a renovação carismática católica, que nasceu mais ou menos 40 anos atrás, como movimento eclesial, mas muito mais que um movimento, uma espiritualidade. Ou seja, essa maneira maravilhosa de se relacionar com Deus, de se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Onde nós louvamos, erguemos nossos braços, onde nós cantamos, aprendemos a louvar, a abrir os nossos lábios, proclamar as maravilhas de Deus. E com isso, nós vamos fazendo um momento forte de experiência com Deus. E aí o Espírito Santo de Deus é derramado. Essa é a efusão. A efusão vem sim reavivar o nosso coração, despertar o nosso coração, a nossa vida, para vivermos o nosso batismo de forma consciente. Essa é a efusão do Espírito Santo. Então o batismo nós recebemos uma vez só, mas a efusão podemos e devemos receber sempre. Aonde nós estivermos, podemos pedir essa efusão do Espírito Santo. Espírito Santo, enche o meu coração, age no meu coração. Eu posso estar trabalhando lá e atribulado, eu posso falar, Espírito Santo, age em mim, ajuda-me. Ou posso estar lá no carro, no ônibus, e eu peço, Espírito Santo, vem reavivar o meu coração, enche-me, Espírito Santo, do teu amor. Esse é o reavivar, é o reinflamar no Espírito, é a efusão do Espírito Santo. E aí nos faz o que? Realmente chacoalhar o nosso coração, despertar o nosso coração, para aí sim, tomarmos consciência da grandeza, da beleza do nosso batismo, e aí vivermos bem o nosso batismo. Eu sou batizado, eu devo ser um filho de Deus autêntico, um filho de Deus realmente que proclame as maravilhas de Deus, um filho de Deus que procura perdoar, que procura amar, que procura viver bem na nossa família. Essa é a graça do Espírito Santo. Quando nós vamos ao grupo de oração que nós pedimos o Espírito Santo, é isso, nós pedimos essa efusão, esse reavivamento. A graça da renovação carismática, a sua identidade é o que? É a graça do batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Nós falamos muitas vezes batismo do Espírito Santo. É a graça da efusão do batismo do Espírito Santo e o uso dos dons, o uso dos carismas. Essa é a identidade da renovação, que se une à unidade com a igreja, a unidade com os seus ministérios, não é? Isso tudo para o quê? Para vivermos bem a nossa vida cristã, não é verdade? Quantos de nós, infelizmente, esmorecemos pelo caminho, não é? Deixamos de ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, como nós deveríamos ter. E aí vem a efusão do Espírito Santo. Por isso que é importante, cada grupo de oração, nós valorizarmos o louvor, valorizarmos esse momento de efusão do Espírito Santo. É um momento de graça para as nossas vidas. Senhor, reinflama o meu coração, reaviva o meu coração. Não é um passe de mágica, mas é a graça de Deus que age através do Espírito Santo, que age através do Espírito, para
reinflamar o nosso coração, despertar o nosso coração, reavivar o nosso coração. Nosso coração que está muitas vezes morno e Deus quer chacoalhar, Deus quer reinflamar, Deus quer jogar essa água viva no nosso coração. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Como Nossa Senhora fala, vocês pedem, em Medjugorje ela falou, vocês pedem tantas coisas, mas vocês não pedem o principal, que é o Espírito Santo. Nós precisamos sim, a cada momento das nossas vidas, pedir o Espírito Santo de Deus. Pedir o auxílio desse mestre interior, é o educador das nossas almas. É o Espírito que vai ensinar aquilo que nós precisamos, como viver bem a nossa vida familiar. Você, esposa, como você pode cuidar bem do seu marido? Você, esposo, como você pode cuidar bem da sua esposa? É o Espírito Santo que vai nos ensinar nessa sublime e difícil e desafiadora missão de educar os filhos. O Espírito Santo é o nosso mestre interior e ele nos ajuda. Por isso que Nossa Senhora fala, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Vamos repetir? Quem tem o Espírito Santo tem tudo. É verdade, gente. Quem tem o Espírito Santo agindo no coração, na vida da pessoa, tem tudo. Não é? A palavra de Deus diz assim, em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é? Nós precisamos sim, a cada momento das nossas vidas, pedir o Espírito Santo. Talvez até quando levantarmos, a primeira oração da gente deveria ser, Espírito Santo, ajuda-me. Como o Dunga fala, né? O que nós vamos fazer juntos hoje, não é? O Dunga da Canção Nova, ele tem essa oração. Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Olha que bonito. Porque é o Espírito Santo que auxilia as nossas vidas, que vem em auxílio, como diz em Romanos, porque eu não sei o que rezar, o que pedir, mas o Espírito Santo vem em meu auxílio, com gemidos inefáveis, inexprimíveis, ininteligíveis. Olha aí que vem um carisma também, o dom de línguas, né? O dom de línguas que é citado muitas vezes na palavra de Deus. E quando nós recebemos a efusão do Espírito Santo, muitas vezes esse dom de línguas se manifesta. E é maravilhoso, gente. Eu vejo as pessoas rezando muito baixinho, acanhada. Quando você está vivendo essa efusão do Espírito Santo, esse momento de batismo do Espírito no grupo de oração, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar em você. Não é você que vai rezar. Porque você pode pedir coisas erradas, coisa que vai satisfazer os seus desejos. Muitas vezes os seus desejos não são os desejos de Deus. Deus tem um plano, você está indo na contramão, você quer uma coisa. Não é verdade? Mas se nós soltamos a nossa voz e oramos em língua, emprestamos a nossa voz ao Espírito, Ele ora em nós com esses gemidos inefáveis, ininteligíveis, inexprimíveis, que Deus entende. E Deus vai fazer o melhor para nós. Por isso soltemos a nossa voz, não fiquemos acanhados. Ora, solta a sua voz para orar em línguas. Você não está em transe, você para a hora que você quiser, você é livre. O Espírito Santo, né? Ele é submisso ao profeta. Então, você está livre ali, você pode parar a hora que você quiser. Mas uma das grandes graças do derramamento do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, é a manifestação do dom de línguas. Né? Você começa a louvar, o que é isso? É o Espírito Santo orando em você. E a oração do Espírito, o Espírito é muito forte, essa oração em língua. Você já deve ter feito essa experiência com uma situação que você viveu no trabalho, na rua, um perigo, uma situação sei lá, que causou para você assim, um perigo, causou medo para você. Se você ora em línguas, aquela oração, o poder de Deus agindo, o Espírito Santo agindo, vai fazer com que tudo se equilibre, tudo se volte conforme a vontade de Deus. É impressionante. Eu lembro daquele testemunho, daquele rapaz que ele alugava a casa dele para 2 elementos, né? 2 colegas até, depois, mas só que esses colegas, eles bebiam muito, e quantas vezes eles chegavam bêbado lá, e um dia eles chegaram bêbado na casa desse rapaz, e eles queriam pegar esse rapaz. Não sei o que eles tinham desentendido, acho que ele deu uma dura neles lá, falou, olha, vocês não podem beber e aprontar aqui não, eu alugo o quarto para vocês, vocês têm que ficar direitinho aqui.
Só que aí virou a cabeça deles, eles doidos de bebida, o que eles fizeram? Foram para pegar uma faca e foram para matar o rapaz. O rapaz se fechou num dos quartos e começou a rezar, carismático, né? Rapaz de oração, tudo, ele falou, meu Deus, me ajuda. E começou a orar em língua. E começou a rezar com fervor, com confiança em Deus. De repente se ouve falar, não, vamos embora, que não está legal isso daí, depois a gente acerta as contas. E os dois foram embora, e ele, graças a Deus, não teve uma situação difícil, porque eles estavam com faca, de repente a pessoa fora de si, graças a Deus. Olha a importância da oração em línguas. Passa uma ambulância, Senhor abençoa, não é? Ou uma situação de desavença em casa, os filhos, ou de repente a esposa, o esposo, parece que um falou uma palavra dura, começa a orar em línguas. A gente faz ao contrário, né, gente? A gente já vai logo falando uma palavra dura, já vai logo brigando, o nosso humano já fala mais alto e estraga tudo. Não é verdade? É assim? É assim comigo também, não é? Mas se a gente pedir o Espírito Santo, ajuda-me, venha ao meu auxílio, mesmo se mordendo por dentro, porque às vezes a gente está querendo chutar o pau da barraca, mas a gente reza e ora em línguas e o poder de Deus vai agindo, o Espírito Santo vai tomando conta daquela situação, e você tem a certeza, você vai falar uma palavra acertada, uma palavra que às vezes vai acalmar os ânimos, vai fazer com que aquela situação mude totalmente, porque é o Espírito Santo agindo, não é o nosso lado humano, não é? É o Espírito Santo agindo. Ou às vezes nós entramos num lugar também, né, gente, e lá a gente vê talvez a gente entre numa casa assim, a gente sente algo estranho, parece que dá um arrepio, a gente sabe que algo errado está, né? A gente não sabe o que fizeram naquela casa, o que as pessoas mexem, né? Tem pessoas que são muito supersticiosas, né? Tem pessoas que mexem com trabalhos aí que não vêm de Deus, com entidades, enfim, são tantas situações que a gente se depara, que o discernimento dos espíritos nos dá essa capacidade, esse mundo espiritual que se abre e a gente percebe, aqui não está legal, tem algo errado aqui, e a gente ora em línguas, eu consagro, o Senhor te entrega esse lugar e ora em línguas, e as coisas mudam também de figura, né? Por isso a importância da oração em línguas, gente, não é uma invenção de carismático, não é uma invenção, é sim uma grande graça do Espírito, é uma infusão do Espírito Santo que nós recebemos, e aí nós nos abrimos aos dons, aos carismas, e Deus se manifesta como lhe apraz. O Espírito Santo faz a obra como ele quer, como lhe apraz, e normalmente um dos primeiros dons, né, é o dom de línguas. Não é o menor não, porque é um dom grandioso. Imagina o Espírito Santo orando em nós, é um dom maravilhoso, mas é importante essa abertura, não é? Então nós devemos ter essa abertura ao Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Vamos dizer isso? O Espírito Santo é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, porque o Espírito é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não é? Então nós precisamos, tudo na nossa vida, gente, pedir essa infusão do Espírito Santo. Às vezes eu estou meio fraco na oração, às vezes a gente enfraquece um pouquinho, né, gente? Começa a se preocupar mais com as coisas do mundo, é trabalho, faz parte da nossa caminhada, nós somos humanos, ninguém é anjo, para achar que está, pelo contrário, o combate é muito grande, né? O inimigo sabe que quando nós estamos no caminho de Deus, e ele fica uma fera, ele não quer que nós permaneçamos nesse caminho, porque é o caminho da salvação. Aquela pessoa que já está no botequim, se drogando, aquela pessoa que largou a família, já está sendo uma presa fácil para o inimigo, porque ele é pai da mentira, ele é sujo, então ele não vai se preocupar com aquela pessoa, ele vai se preocupar com a gente,
que estamos caminhando firme, que participamos de uma comunidade que tem um carisma maravilhoso de família, nós que estamos lá levantando a bandeira da família, dizendo que a família é santuário da vida, a família é essa pequena igreja doméstica, onde Deus deve ser o primeiro, onde Deus lá deve ser amado, reconhecido como Deus, deve ser adorado, onde nossas famílias devem ter uma convivência familiar harmoniosa, uma convivência santa, onde nós devemos educar os nossos filhos na fé. Essas pessoas é que o inimigo quer derrubar. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo de Deus, o demônio, ele anda ao redor de nós como um leão querendo devorar. Quando a gente dá uma brecha, um desentendimento lá em casa, um nervosismo, quando a gente reza menos, o que acontece? É a brecha que ele entra. E as coisas começam a dar uma balançada, não é verdade? Começam as brigas, os desentendimentos, enfim, a gente já não está firme na oração. Nós não podemos dar essa brecha. Aí é o momento de pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda! Vem, Espírito Santo, me ajudar. Eu preciso dessa força, Espírito Santo. Dá-me uma nova efusão, eu preciso reavivar o meu coração, já não estou rezando o terço como deveria. Eu já estou indo à missa de uma forma mecânica, empurrada. Eu chego já no começo da missa, porque eu fiquei vendo futebol lá em casa, e já cheguei no ato penitencial. Eu já estou me desentendendo com a minha esposa. Eu já quero voltar a sair com meus amigos que eu saía antes, para as farras. Enfim, são tantas situações que nós passamos no combate espiritual de uma família, que nós precisamos ter essa graça do Espírito, senão nós não aguentamos. O Espírito Santo é o nosso advogado, é o Paráclito, é Ele que nos sustenta no bom combate da fé. Como Paulo dizia: combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira. Mas por quê? Paulo era sustentado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que suscitava Paulo a pregar pelo mundo afora, pelaquela região da Ásia. Paulo sofreu tantas perseguições, açoites, quantas vigílias de oração. Enfim, foi um homem que sofreu muito por Cristo, mas ele estava de pé. Por quê? Por que ele disse isso no final da sua carreira, preso? E ele falava: combati o bom combate, guardei a fé. Porque ele estava sustentado pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo é que nós podemos manter a nossa família de pé, manter a nossa família unida. Dá uma olhadinha aí, vocês casais estão juntos, aí a Miriam está sem o querido esposo, está lá em casa, né? Dá uma olhadinha para a esposa, diz assim: somente pelo Espírito Santo. Nós mantemos a nossa família de pé. Isso, fala mesmo, somente pelo Espírito Santo nós mantemos a nossa família de pé, nossa família unida. Não é? É o Espírito Santo que dá essa graça. Talvez para o jovem também, somente o Espírito Santo pode dar. Aqui nós temos 2 jovens na obra de Deus, né? Uma que está na internet, está ali cuidando do chat, o William que está aqui no violão, olha que bonito. Eles estão servindo a Deus. Mas como eles podem manter a castidade, porque nós sabemos a graça que um jovem deve ter de viver a castidade na sua situação atual de vida, né? Discernindo uma vocação, se é uma vocação religiosa, ao sacerdócio, se é uma vocação ao matrimônio, não é? Tudo isso daí precisa ser discernido com muita calma, com muita oração, com muito discernimento, mas com a graça do Espírito Santo. Sem a graça do Espírito Santo, vocês também vão sucumbir pelo caminho. Não é? Ou viver uma sexualidade como muitos jovens, que já experimentaram de tudo, e aí depois dá um vazio muito grande. E nós sabemos que toda sexualidade ela é bonita no matrimônio. Todo ato sexual fora do casamento é fornicação. Nós queremos caminhar na fé, nós queremos caminhar com a Santa Igreja, nós queremos caminhar com a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus nos ensina isso. Eu creio na Palavra. Ou você crê ou você não crê, eu creio na Palavra de Deus. E ela nos ensina isso. Então, eles vão manter a castidade deles somente com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, né? E vai para a faculdade rezando, e vai para o colégio rezando, e vai para o trabalho rezando o terço. Espírito Santo vem em meu auxílio, né? E abre lá a internet, Espírito Santo me ajuda, porque são tantas as tentações, eu não quero isso para a minha vida, Espírito Santo, eu não quero porque eu tenho que guardar essa pureza. Eu não posso perder essa unção do Espírito em mim. E quando nós perdemos essa graça da unção de Deus no nosso coração, gente, tudo vira bagunçado, né?
tudo fica bagunçado. Às vezes é aquela correria no trânsito, e aí fecharam você já não estava muito bem, você já soltou uma palavra meio... Aí você já parece sair da unção, né, Paulo? Você lá trabalhando, né, Paulo? Aí você já sai daquela unção, e deu tudo errado, né? Mas se você deixa, você reza, você ora em língua, você pede o Espírito Santo, parece que aí passou, você ficou mais forte. Porque a tentação, quando nós vencemos, gente, a gente sai mais santo, mais santa. Sabia? Uma tentação, porque a tentação está aí. Deus não tirou a tentação das nossas vidas, mas Deus dá, através da tentação, Deus dá os meios de nós suportarmos e vencê-la, e sairmos dela. A palavra diz isso, a palavra de Deus diz. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Em Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo. Famílias, prestem bem atenção, nós não podemos nos conformar a esse mundo corrupto, cheio de malícia, cheio de ódio. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. A graça da infusão do Espírito Santo faz isso em nossos corações. Uma renovação interior, uma transformação. A mentalidade de Cristo agora vai agir em nós. Não a mentalidade mundana, não a mentalidade humana, mas a mentalidade de Cristo vai agir agora. A graça do Espírito Santo vai fazer com que nós possamos buscar a Deus, o que lhe agrada, o que é perfeito. Sem o Espírito Santo nós nem podemos dizer Jesus é o Senhor. Quantas pessoas que vão para esses lugares aí onde Jesus não é o Senhor e se contaminam toda e têm as suas vidas arruinadas e não conseguem nem dizer Jesus Cristo é o Senhor, porque estão contaminadas, estão influenciadas com uma ação do maligno. Vamos dizer, Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus diz assim: por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for sob a ação do Espírito Santo. Se a pessoa está com o maligno agindo na vida dela, ela não diz nem isso, Jesus Cristo é o Senhor, ela não diz, né? Então nós precisamos abrir a essa graça do Pentecostes pessoal, porque a infusão do Espírito Santo é isso, é um Pentecostes pessoal, para despertarmos e vivermos bem o nosso batismo. Basta somente crer, pedir, desejar. Eu creio em Deus, eu quero essa graça, peça, Senhor, batiza-me no teu Espírito, ajuda-me, né? E a graça do Espírito Santo vem e age de uma forma maravilhosa, gente. Quantos momentos de efusão, não é só no grupo de oração, não, é lá na sua casa, você fazendo aquela oração, lavando a louça, você fazendo sua oração pessoal, você pede o Espírito Santo, peça, Espírito Santo vem, age no meu coração, e o Espírito inflama o seu coração. Talvez a gente não vai sentir nada, viu, gente? Arrepio, não, talvez não vai sentir nada. Talvez você possa sentir, porque é bonito, né? Quando a gente está rezando, normalmente o Espírito Santo também se manifesta de uma forma física, né? Às vezes aquele calor que a gente sente, é uma unção espiritual, né? Alguma coisa física, aquele arrepio, é algo maravilhoso que a gente sente, né? Às vezes sente até um gosto de um perfume, né? É ação, muitas vezes física, unção espiritual, a graça do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não vamos sentir nada, mas nós temos que ter a maturidade e a certeza, Deus está agindo, e Deus está agindo de uma forma maravilhosa, precisamos crer nisso. Uma das grandes graças da infusão do Espírito Santo é o arrependimento, é a volta para Deus. Não, eu preciso melhorar a minha vida, eu vou dar uma conversão, eu vou fazer uma mudança, isso não está certo, a minha vida familiar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar lá em casa, não estou legal, toda hora eu estou falando um nome feio, brigando, chutando, não é assim que Deus quer. A infusão do Espírito Santo nos dá essa graça de perceber aquilo que nós precisamos melhorar, nos dá gosto pela oração, pela palavra de Deus. Quantas vezes nós não mergulhamos na palavra de Deus, na oração diária, na liturgia diária? A graça do Espírito Santo vem fazer com que nós, famílias, possamos perceber essa grande graça que é caminhar com Deus, viver no Espírito, porque aqueles que vivem no Espírito agradam a Deus, aqueles que vivem segundo a carne
as paixões humanas não podem agradar a Deus, porque os prazeres e a vida carnal, né? Os prazeres mundanos não agradam a Deus, eles são contrários ao Espírito. Isso não estou falando, né, gente? E a gente vive muito bem a nossa vida familiar, nosso passeio, nosso aniversário, as brincadeiras, né? Nós vamos receber aquele que nos batiza, Jesus, que é o batizador, e Ele quer fazer isso conosco nessa noite. Vamos rezar e cantar a Deus. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Diante de tua presença, isso, vai cantando, vai cantando para Jesus. Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Deus nos conhece, conhece o íntimo de nós. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso, o que nós queremos? Por isso venho te buscar. Olha para Jesus e canta. Porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse grupo de oração, por nós estarmos aqui nesse dia, nesta noite, essa noite gostosa, Senhor, aos teus pés. Sabemos que o Senhor é o batizador, é o Senhor que batiza no Espírito, Senhor. Nós queremos te agradecer, te louvar pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Eu convido você a louvar também agora, agradecer esse momento, agradecer pela presença de Jesus, que é o batizador na sua vida, na sua família. Quantos momentos difíceis você viveu e o Espírito Santo era que sustentava a família de vocês. Quantos momentos de provação, de doença, de desemprego, muitas vezes desarmonia familiar, onde tudo parecia que ia acabar, mas o Espírito Santo estava sustentando vocês. O Espírito Santo estava no controle de tudo. Nós queremos te louvar, te bendizer por isso, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, como família, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Muito obrigado, Jesus querido, Jesus amado, Deus Todo-Poderoso. Quero te louvar e te bendizer por aquele testemunho daquele homem também, Senhor, que quando foi ao grupo de oração pela primeira vez, e lá aquele louvor, aquele momento de efusão do Espírito Santo, ele teve uma profunda experiência com o teu amor. O teu amor foi derramado no coração dele, Senhor. O teu amor agiu de uma forma maravilhosa no coração dele. E ele testemunhava ao final daquele grupo de oração: eu vim aqui hoje, mas eu ia matar o meu sócio amanhã, porque ele me devia um dinheiro e as brigas eram constantes, e eu estava determinado a matar o meu sócio amanhã, mas hoje eu vou fazer tudo diferente, porque eu tive uma experiência profunda com Jesus. E ele testemunhava que o amor de Deus fez com que ele deixasse aquela besteira. E o Espírito Santo muitas vezes faz isso conosco, tira e limpa dos nossos corações a mágoa, o ódio, o rancor, a revanche, a discórdia, a vingança. O Espírito Santo muitas vezes faz isso, ou faz sempre. Quando não faz é porque nós criamos uma barreira, nós não queremos perdoar, e o Espírito, ele não age. É a graça, é a barreira que impede a graça do Espírito Santo agir, quando nós não queremos nos abrir ao perdão, e aí ele não age, porque Deus respeita a nossa liberdade, Deus respeita a nossa escolha, mas ele vai continuar conosco, ele vai continuar sempre ali batendo a porta do nosso coração. Nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de perceber a importância da infusão do Espírito Santo em nossas vidas a cada momento, Senhor. Mesmo quando estamos em casa, Senhor, lavando a louça, cuidando da casa, Senhor. Quando estamos lá no trabalho, Senhor. Quando estamos lá no escritório, na rua, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, Senhor. O Senhor pode realizar uma obra linda através do Teu Espírito, da infusão do Espírito Santo, Senhor. E nesse momento nós queremos nos colocar em pé, Senhor, e experimentar essa graça da infusão do Espírito Santo em nossas famílias, Senhor. Nós queremos sim rezar uns pelos outros, Senhor. É o Senhor que está aqui no altar, Senhor. É o Senhor que batiza, Senhor. Mas nós queremos também, Senhor, sentir a graça da intercessão do irmão, Senhor, da ajuda do irmão, que muitas vezes é a Tua presença, Jesus. O Senhor está no irmão que precisa, no irmão que nos ajuda, no irmão que nos consola, no irmão que chora conosco, Senhor, no irmão que se alegra conosco, Jesus. O Senhor está naquele pobre, Senhor, naquele que está sem roupa. O Senhor está naquele encarcerado, Senhor. O Senhor está nos menores, nos pequenos, Senhor. E o Senhor está, Senhor, agindo em cada um de nós com a ação do Teu Espírito. Nós queremos nesse momento fazer um grande momento de efusão. Nós vamos cantar uma música do Espírito Santo, e eu gostaria que você se colocasse aí em grupinhos de 3 e vamos rezar uns pelos outros. Vamos fazer esse momento de efusão, né? Nós precisamos reavivar o nosso coração.
Nosso coração não pode sair hoje de uma maneira morna. Nós já não temos força para oração. Nós estamos vivendo mais para o mundo do que para as coisas de Deus. Nós precisamos reinflamar o nosso coração nesse dia, nessa noite. E por isso, Jesus, que é o batizador, nós pedimos, Senhor, batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo, no Teu Espírito. Nós vamos fazer assim, como nós sempre fazemos. Uma pessoa vai no meio e as outras duas vão rezar por ela. Se você quiser colocar alguma coisa que você está necessitando, olha, meus irmãos, eu preciso disso, reze nessa intenção. Se você, conduzido pelo Espírito, tiver alguma palavra que vier à sua mente, alguma imagem, você pode perguntar, mas tudo não são do Espírito. Peça essa graça, reze com a fé do seu coração e peça essa graça do Espírito. Batiza-nos, Senhor. Sopra sobre mim, Espírito, em todo o meu ser, vem auxílio. Sem ti eu não sou nada, vida nova eu quero ter. Derrama a tua graça, manifesta teu poder. Isso, peça a mesma graça do Espírito, essa infusão do Espírito. Oh, vem Santo Espírito, encher meu coração. Eu preciso da tua unção pra viver minha vocação. Oh, vem Santo Espírito, encher meu coração. Eu preciso da tua unção pra viver minha vocação, pra viver minha vocação. Você também que reza conosco nesse grupo de oração pela internet, você peça essa graça também desse reavivamento para a sua vida, para o seu coração. Talvez seu coração esteja muito machucado neste dia. Talvez seu coração esteja muito ferido com tantas situações familiares que você vem vivido. Mas hoje o Espírito Santo pode e quer fazer uma obra nova na sua vida, no seu coração, na sua história, na sua família. Peça essa graça do Espírito nesse momento. Sim, o Espírito pode chegar ao mais íntimo de você, porque Ele habita em você, você é morada de Deus. O Espírito Santo pode transformar a nossa história. O Espírito pode fazer isso. Sim, Senhor, realiza essa obra nova nos nossos corações. Todas as pessoas que rezam conosco pela internet, Senhor, batiza no Teu Espírito nesse momento, Senhor. Muda a mentalidade, Senhor, desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs. Limpa do coração toda malícia, todo ódio, todo rancor, todo sentimento de vingança, Senhor. Limpa, Senhor. Tira toda impureza, Senhor. Como aquela primeira leitura de hoje do livro de Ezequiel, Senhor. Do lado direito do templo a jorrar, e jorrava aquela água viva, Senhor, do Teu Espírito. Aquela água viva que ia purificando tudo, aquela água viva que ia dando vida à natureza, vida aos animais. Sim, Senhor, nós queremos hoje reinflamar os nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com a ação do Teu Espírito, Senhor. Nós estamos fracos na oração, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Vem, Senhor, reinflama o nosso coração. Dai-nos gosto pela palavra, Senhor, pela oração, Senhor. Sim, Senhor, que o nosso coração também agora se incline ao outro, a
ajudar o próximo que precisa, Senhor. Estamos tão fechados em nós mesmos, Senhor. Estamos fechados no nosso eu, no nosso egocentrismo, Senhor. Ajuda-nos a sair, Senhor, de si e ser um dom de si para o outro, Senhor. Dai-nos essa graça, e essa graça vem com o Teu Espírito, Senhor, de percebermos o irmão necessitado, o irmão que precisa de uma palavra, o irmão que precisa de uma ajuda, o irmão que precisa de um consolo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, batiza-nos nesta noite, Senhor. Dai-nos uma nova efusão nesta noite, Senhor, abençoada, Senhor, na Tua presença, Senhor. Eu preciso como pai de família, Senhor. Você mãe de família, você esposa, você esposo, você precisa dessa infusão neste dia. Peça essa infusão do Espírito, que venha mudar a sua mentalidade nesse momento, que venha mudar os seus conceitos agora. Você que tem tantos conceitos que impede que a graça de Deus haja na sua vida, deixe os seus conselhos agora, deixe o Espírito Santo colocar os conceitos dele, deixe o Espírito Santo agora formar o seu coração, a sua mente. Nós pedimos, Espírito Santo, age em nossas mentes, em nossos corações. Tira toda a poluição das nossas mentes, Espírito Santo. Tira toda a sujeira que o mundo jogou para nós e contaminou a beleza da nossa mente e do nosso coração. Vem água viva, vem Espírito Santo agora limpar do nosso coração, das nossas vidas, tudo aquilo que não te pertence. Espírito, vem com teu poder, vem auxílio. Sem ti eu não sou nada, vida nova eu quero ter. Derrama a tua graça. Você que reza pela internet, olhe para Jesus e peça essa ação do Espírito agora. Age, vem Espírito Santo. Oh, vem Santo Espírito, encher meu coração. Nós precisamos, eu preciso da tua unção pra viver minha vocação. Oh, vem Santo Espírito, encher meu coração. Eu preciso da tua unção pra viver minha vocação, pra viver minha vocação. isso mesmo. Você que é um vocacionado a esta obra Sagrada Família, você que é consagrado no carisma Sagrada Família, peça ao Espírito Santo que venha renovar agora tudo aquilo que precisa ser novo na sua vocação, tudo que precisa ser renovado na sua vocação, todos os conceitos também que você tinha, tudo que você pensava da comunidade, do carisma. Deixe o Senhor renovar agora a sua vocação. É o momento agora de pedir essa renovação da sua vocação no Senhor. Nós estamos num momento de grande graça, é momento de oração, é o Kairos, é o tempo da graça. Esse é o tempo de Deus, é o tempo sempre da graça. Age Espírito Santo nos nossos corações, age na nossa vocação, Espírito Santo. Nós que vivemos a nossa vocação, empurrando a nossa vocação, desperta agora, Espírito Santo. Desperta todas as áreas da nossa vida que precisam de uma transformação interior. Vem Espírito Santo, age de uma forma maravilhosa, nós te pedimos. Age em toda a comunidade Sagrada Família, nossos irmãos que não estão aqui, nossos irmãos que estão viajando, nossos irmãos que estão em missão, nossos irmãos que estão passeando. Age no coração de cada um, Espírito Santo. Nós também pedimos para nossos irmãos a efusão do Espírito Santo nesse momento. Meus irmãos, todos os irmãos de comunidade, sejam batizados no Espírito.
Isso, você que já rezou, solta sua voz em línguas.